Os Zulus são povos que vivem no continente africano, mais especificamente nas regiões hoje conhecidas como África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Zimbábue e Moçambique. Embora tenham expansão e poder político restrito, os Zulus foram, no passado, uma nação guerreira que resistiu à invasão imperialista britânica, no século XIX. As crianças Zulus aprendem desde cedo a arte de trabalhar com miçangas e são sempre ensinadas pelas mães e irmãs mais velhas. As mulheres trabalham bastante, fazem cerveja, artesanato, comida, etc. As virgens andam de peito nu, coberto apenas com colares de miçangas. As comprometidas usam um top de miçangas. As casadas usam um top maior, de miçangas ou tecido, saia até o joelho e sem chapéu. A população de Zulus na África do Sul foi estimada em 44,3 milhões em 1998, correspondendo a 23,4% da população total do país. Os países restantes estimados em cerca de 400 mil. Das 9 etnias que formam a população original da África do Sul, os Zulus são um grupo hegemônico. A sua língua, denominada isiZulu, é uma língua original do povo Zulu, também a mais praticada no país, depois do inglês. Os Zulus possuem uma mobilidade relativamente grande, contudo, o deslocamento não ocorria por simples nomadismo, e sim por motivos diversos, como a exaustão da terra, a necessidade de novas áreas de caça e a ameaça de inimigos. Dessa forma, um guerreiro em particular se destacou. Seu nome era Chaka. Ele foi responsável em transformar um poderoso estado, o grande clã fundado por Zulu Candomblé. Os Zulus foram o maior grupo étnico do continente, bastante conhecida por suas belas contas coloridas e cestos, bem como outras pequenas esculturas. As mulheres cultivam a terra e as crianças são pastores. Os Zulus moram em chocas em formas de cúpulas, sem janelas e facilmente desmontáveis. Quando morrem, são enterrados sentados, com os olhos voltados para sua cabana. Um dos costumes cultivados pelos Zulus se referem ao fato dos homens da tribo terem mais de uma mulher. Assim, os homens podem ter quantas mulheres quiserem, desde que possam sustentar cada uma delas. Além disso, uma das formas de medir a riqueza dos homens é observar a quantidade de vacas que dispõem. Outro costume dos Zulus está no fato de terem uma refeição e todas as pessoas comerem no mesmo prato. O costume simboliza amizade, partilha e reciprocidade entre os povos da tribo. A miçanga é um artefato bastante utilizado pelos Zulus. Com elas, produzem desde vestimentas, artesanato e até utilizado como modo de escrita. Dessa forma, as miçangas simbolizam para esse povo o ato de falar. Nesse sentido, as cores representam diferentes significados. Assim, para representar o amor, utilizam o branco, o vermelho a inspiração e o amarelo a representação da saúde. Em relação à religião, os Zulus acreditavam em diversos deuses. Entretanto, não possuem uma religião específica e não são adeptos ao cristianismo. Isso porque acreditam que as ideias desenvolvidas dentro da religião é fortemente influenciada pela política. Hoje em dia, é possível ver o como a ideologia seguida por eles. Forma de governo. A forma de governo do Império Zulu é a monárquica, que eles usam a monárquica não soberana, que é liderada por Shaka. E o que é essa forma monárquica não soberana? É aquela em que o chefe da política monárquica e a própria política estão sujeitos a uma autoridade temporal superior a deles. Os estados constituintes do Império Alemão fornecem um exemplo histórico. Um contemporâneo é o rei Zulu, cujo poder deriva das constituições da África do Sul. E o líder, o rei Zulu, também iniciou uma política de expansão, começando a submeter várias tribos vizinhas a seu poder, a sua autoridade.
Foi então que começou a organizar o exército sob o regime de grupos por idades. À medida que ia submetendo as tribos vizinhas e permitindo que o chefe dessas tribos continuasse no seu posto, sendo apenas obrigado a lhe pagar um tributo em gado. Os Zulus eram imprescindível para a compreensão geral do modo como a aliança, prestações e descendência se encontram, relacionados, embora isso signifique dizer ainda muito pouco, sobre essas relações primeiras, porque a definição de uma ordem constitutiva dos princípios que dão forma ao universo sociocultural por si só não releva a conteúdo dessas relações nem sua conexão com os outros elementos organizam. As danças Zulus são um marco cultural da África, presentes em zonas rurais, periféricas e centros culturais, e empregadas em diferentes contextos como casamento, funerais, guerras, nascimento. Para alguns pesquisadores, essa dança está ligada indiretamente com os papéis de gêneros exercidos por força dos padrões sociais do que dizer respeito. Um ser homem ou um ser mulher dentro da comunidade Zulu. Para a cultura africana, a dança é fortemente representação cultural. Os povos africanos, em especial os Zulus, utilizam desse meio artístico na caça, guerras, casamentos, trabalhos e em comemorações consideradas mais simples. Assim, para os Zulus, a dança significa além de um rito, conquista, alegria ou vitória. Além disso, faz parte da cerimônia fúnebres e em exorcismos. Dessa forma, a dança faz parte de todas as formas de expressão da tribo, sendo cada uma delas representação de alguma mensagem. Diz a história que o continente africano foi o primeiro território a ser habitado, e ainda hoje é um dos mais ricos quando se trata de diversidade cultural.